Aqui está o texto que você forneceu, ligeiramente reescrito, mantendo o mesmo estilo e extensão, na forma de um único parágrafo contínuo, como você solicitou. Quando pensar em uma mulher se torna parte do seu dia, quando não é mais um pensamento fugaz ou uma ideia passageira, mas uma presença constante em sua mente, um nome que ecoa dentro de você sem ser pronunciado, uma imagem que o visita pela manhã antes de abrir os olhos e o acompanha à noite antes de adormecer. Saiba, meu amigo, que você entrou em uma fase completamente diferente. Uma fase em que a influência não é unilateral, mas algo mais profundo, mais silencioso e mais perigoso do que a maioria dos homens imagina. Muitos acreditam que pensar constantemente em uma mulher é algo que diz respeito apenas a eles, um estado interno sentido somente por aqueles que o vivenciam. Mas a verdade não dita é que uma mulher, mesmo que pareça calma, mesmo que não fale, mesmo que negue a si mesma qualquer sentimento, é afetada, não por palavras ou declarações, mas por energia, pela presença invisível e por aquele delicado fio psicológico que se forma quando o pensamento se torna um hábito. Neste vídeo falaremos com calma e profundidade sobre 5 coisas reais, psicológicas e sutis, que acontecem com uma mulher quando pensar nela se torna um hábito. Não se trata de retórica poética ou fantasias românticas, mas sim de mecanismos psicológicos que ocorrem inconscientemente, tanto da sua parte quanto da dela. Compreenda-os bem, pois aqueles que captam esse nível de influência não abordam os relacionamentos superficialmente, mas com uma rara consciência. A primeira coisa, ela sente a energia da sua atenção antes mesmo de ouvir suas palavras. Ao contrário da crença popular, uma mulher não é afetada apenas pelo que lhe é dito, mas também por como você se sente em relação a ela. Quando você pensa nela constantemente, quando ela realmente ocupa um espaço em sua mente, seu comportamento muda sem que você perceba. Seu tom de voz fica mais suave, sua presença mais focada, seu olhar menos distraído, e até mesmo seu silêncio carrega um significado diferente. Você pode não dizer nada diretamente a ela, e pode até não admitir, mas seu corpo, sua energia, seu próprio ser, envia uma mensagem silenciosa que diz: "Você está em meus pensamentos." E as mulheres captam esse tipo de mensagem com uma precisão surpreendente. Ela percebe um interesse genuíno, não fingido, não uma tentativa de se exibir, mas um interesse sincero que emana de dentro. Esse sentimento a faz prestar mais atenção em você, sem entender o porquê. Ela reexamina suas ações, suas palavras simples, seus silêncios. Ela se pergunta: por que me sinto confortável com ele? Por que a presença dele é diferente? Mesmo que ela não diga nada, mesmo que não admita para si mesma, ela sente, porque o verdadeiro interesse não é ouvido, é sentido. A segunda coisa, ela começa a reexaminar a imagem que você tem dela. Quando seus pensamentos sobre ela se tornam constantes, ocorre uma mudança interna. Surge uma pergunta silenciosa, que ela não expressa em palavras: como ele me vê? Essa pergunta não surge da vaidade ou do desejo de controlar, mas de uma nova sensação de ser vista, de não ser apenas uma presença passageira em sua vida. Ela começa a notar pequenos detalhes quando está perto de você. Ela pode revisitar palavras que já lhe disse, ações que já tomou, seu tom de voz, suas reações. Não porque esteja com medo, mas porque sente que alguém está observando, alguém está vendo, alguém está prestando atenção. Quando uma mulher se sente vista, automaticamente se sente importante. Esse sentimento, meu amigo, é uma das emoções psicológicas mais poderosas que uma pessoa pode experimentar. Sentir-se notada sem ser solicitada, apreciada sem precisar implorar por isso. Seus pensamentos constantes sobre ela criam esse sentimento, mesmo que você não o expresse verbalmente. A terceira coisa, uma conexão silenciosa se forma sem qualquer reconhecimento. Nem toda conexão precisa de palavras. Às vezes, o tipo mais perigoso de conexão se forma no silêncio.
Quando você pensa nela diariamente, sua mente começa a associar muitas coisas a ela. Situações, momentos, sentimentos, lugares, até mesmo humores. Ela se torna parte do seu sistema interno sem que você perceba. E o estranho, até profundo, é que essa conexão não permanece confinada a você. Ela também inconscientemente começa a associar coisas a você. Ela pode, de repente, se lembrar de você sem motivo aparente. Pode comparar as ações de outras pessoas com as suas sem perceber. Pode sentir que certas coisas só se tornam familiares quando estão ligadas a você. Ela pode não dizer, eu gosto de você, e pode até não admitir isso para si mesma, mas a conexão silenciosa começa a tomar forma. Esse tipo de conexão é mais perigoso do que qualquer confissão direta, porque cresce silenciosamente e penetra profundamente sem resistência ou consciência. Quarto, ela se sente segura ou ansiosa dependendo da sua intenção. Este é um ponto muito sutil que poucas pessoas percebem. Seu pensamento constante sobre ela tem um impacto direto, mas a natureza desse impacto depende da sua intenção. Se seus pensamentos emanam de respeito, sinceridade e paz interior, ela se sente segura. Ela se sente confortável na sua presença e tranquilizada sem saber o porquê. Mas se seus pensamentos emanam de possessividade, medo de perdê-la ou pressão interna, ela se sente ansiosa. Ela pode não entender o motivo e pode não ser capaz de explicá-lo logicamente, mas ela sente sua intenção. As mulheres possuem uma forte intuição que capta o que está por trás das palavras. É por isso que ela pode, de repente, se sentir atraída por você sem nenhuma razão lógica, ou pode se afastar repentinamente sem que você tenha dito nada de errado. Não porque você fez algo errado, mas porque a energia dos seus pensamentos a alcançou. A intenção não precisa de palavras, precisa de presença. Quinto, você se torna parte do mundo interior dela sem perceber. Quando pensar nela se torna um hábito, você deixa de ser apenas um estranho na vida dela. Você entra silenciosamente no mundo interior dela. Ela pode não falar sobre você, pode não mencionar seu nome, mas você se torna uma ideia, um sentimento, uma possibilidade. Ela pode aparecer em momentos de distração. Seu nome pode surgir em sua mente mesmo quando ela estiver preocupada com outra coisa. Ela pode sentir um impulso de falar com você sem motivo aparente. Isso não acontece porque você a pressionou, mas porque o pensamento persistente criou uma sutil conexão psicológica. E aqui, meu amigo, reside tanto o perigo quanto a beleza, porque esse tipo de influência não é criado pela força, palavras ou insistência, mas pela consciência, presença interior e intenção pura. Em última análise, lembre-se desta verdade. Nem todos em quem pensamos são afetados por nós, mas quando nosso pensamento se torna sincero, calmo e consistente, ele não permanece unilateral. Uma mulher pode não falar, pode não confessar, pode não agir, mas ela sente. E a verdadeira influência não é medida em palavras, mas no que acontece no silêncio. Se você compreender esse nível de conexão psicológica, não abordará os relacionamentos de forma impulsiva, não buscará sinais óbvios, mas sim uma leitura mais profunda, pois algumas conexões são invisíveis, mas transformam tudo. Se esta é a sua primeira vez assistindo a Uma Jornada de Pensamento, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois o que está por vir mostrará a psique humana e os relacionamentos sob uma perspectiva nunca antes vista. Embarque em uma nova jornada, onde compreendemos mais quando nos calamos.